Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui, e hoje eu quero contar para vocês a história de um cara que se chama Bruno Azevedo. Ele é um dublador e ele tem uma das vozes mais famosas no mundo hoje. Por quê? Porque ele teve a sua voz roubada pelas IAs generativas. Ele é a voz dos famosos, ou melhor, né, dos infames brainrots italianos. Ele é aquela voz lá, tralalero, tralalá. Esse cara. Para começar a falar desse assunto, vamos falar de uma outra coisa na realidade. Vocês talvez já tenham visto vídeos com deepfakes de atores famosos, por exemplo, vendendo algum produto, fazendo ligação, pedindo dinheiro, esse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui no roteiro um vídeo da 404 Media que, por exemplo, mostra o quê? Hi guys, it's Taylor Swift. The state is giving these $6,400 holiday packages. Since January, the government has been A imagem e a voz da Taylor Swift sendo usada para um golpe ali que tem a ver, dizendo que as pessoas podem receber dinheiro pelo correio, provavelmente para tentar roubar o dado das pessoas, tentar cadastrar ela em algum tipo de coisa. Aqui no Brasil, com, sei lá, William Bonner, apresentador de programa de TV, e esse tipo de golpe, ele tá ficando cada vez mais comum agora. Não porque essa tecnologia ela tenha surgido agora, ela já existe há alguns bons anos, tá? Mas até mesmo os modelos gratuitos que a gente tem acesso conseguem fazer esse tipo de deepfake hoje, e mesmo que não fique 100% perfeito, muitos desses golpes eles trabalham na questão da quantidade, né? Eles vão fazer milhões de pessoas verem isso, e se uma delas acreditar, se duas, três acreditarem e mandar um pix, cair num golpe, eles já estão saindo no lucro. E esse exemplo aqui é só mais didático para quem não sabia que existia esse tipo de tecnologia ou não viu ainda, que deve ser poucas pessoas, entenderem um pouco do processo que aconteceu com o Bruno Azevedo, tá? Porque a história que ele conta, e eu vou mostrar mais para frente a fonte disso, que é uma entrevista que ele tá fazendo num podcast, é que ele foi contratado há bastante tempo atrás por uma empresa russa para fazer narrações em vários estilos de voz, em vários tons de voz diferentes. E nesse tempo nem existia essa ideia de que a sua voz poderia ser usada por esse tipo de ferramenta, que a sua voz podia ser clonada dessa maneira. No máximo deveria existir o golpe, o clone da Beth. Vocês lembram desse vídeo viral do YouTube? Mas enfim, ele não tinha ideia de que isso poderia ser usado da maneira que está sendo usado hoje. E daí, como um exemplo disso que ele estava gravando, ele descreve assim, às vezes pediam para ele narrar mais como um documentário, de uma maneira mais sóbria, depois de uma maneira mais empolgada, aqui o que está acontecendo, e outras era como se ele estivesse fazendo uma pergunta, o que está acontecendo aqui e tal. Então ele gravou todas essas modalidades diferentes da voz dele, que hoje a gente tem certeza que é o tipo de coisa que é muito bom para treinar esse tipo de modelo que reproduz a voz de uma pessoa. Só que eventualmente, ninguém sabe bem direito como, né? Essas gravações elas foram parar na mão de alguém que treinou uma IA com essas vozes. Não é nem de alguém, tá? A gente imagina que tenha sido uma empresa. Só que para surpresa do Bruno, ele foi descobrir que a voz dele estava sendo usada num tipo de esquema assim, quando ele viu esses memes de brain rot italiano e eles tinham a voz dele, tá? Então aquelas coisas lá, as ballerina, cappuccino, os tralalero, tralalá, tum tum tum, sahur. Essas coisas ele viu, essas coisas de TikTok, passando no YouTube e tal, ele disse, isso aqui é a minha voz. E infelizmente, né, esses memes aí de TikTok muitas vezes têm conotações racistas, tem vídeos que usam esses tipos de voz e narração com coisas horríveis, como por exemplo, tem vídeos lá que ficam dizendo que os indianos são um povo sujo, por exemplo, são coisas que estão sendo feitas ali com a voz dele. E para quem não tá ligado, o nível de sucesso que esses memes brain rot têm, eu fiz uma busca no YouTube aqui, eu só botei brain rot, ok? Nós temos aqui, por exemplo, essa seção do YouTube que mostra os shorts, né? Que começa primeiro. Nós temos 5 shorts aqui. O primeiro tem 37 milhões de visualizações, o segundo tem 20 milhões de visualizações, o terceiro tem 60 milhões de visualizações, embora seja o que é e como evitar. O quarto tem 19 milhões, o quinto tem 4,1 milhões, que inclusive é uma mistura dos brain rot italianos com o Skibidi Toilets, né, que é uma outra coisa aí, quem sabe, sabe. E o que é engraçado é que daí todos os vídeos do YouTube, aqui ó, tem o Drauzio Varela falando sobre vício em telas, tem as coisas fazendo uma crítica ao brain rot, mas aí quando tu vem pros shorts, tá, isso aqui é a terra do brain rot, ó, todos esses negócios aqui. Por que que esse tipo de coisa faz tanto sucesso no YouTube? O segredo, tá, e que eu acho que a maioria de vocês sabem é que conteúdo de criança. Quando as crianças veem um conteúdo no YouTube, esse conteúdo ele explode em visualizações, porque, né,
os pais deixam as crianças com o celular na mão e a criança fica repetindo, vendo isso várias vezes. Esse tipo de conteúdo são feitos, inclusive, né, para serem repetidos infinitamente pelas crianças, para serem infinitas variações no mesmo tipo de personagem, no mesmo tipo de conteúdo, para ser muito rápido deles criarem isso milhões de vezes. E assim, como eu comecei dizendo para vocês, a gente sabe dessa história do Bruno porque ele deu essa entrevista aqui nesse podcast em que ele explica que para ele, quando ele foi contratado, ele imagina que a empresa não tinha essa intenção na época. Mas hoje ele tá lidando com essa situação, que a voz dele é a voz desse tipo de meme. Então se vocês já ouviram esse tipo de meme, eu vou tocar um pouquinho do Bruno falando aqui. Tralalelo, tralalá, bailarina capuchina. Então assim, né? É a voz dele, tá? Se vocês estão se perguntando, será que ele não é só um cara que imita muito bem a voz? Ele também fala sobre isso nessa entrevista, tá? Como parte de buscar os direitos dele, segundo ele, eles estão usando um processo que identifica o timbre da voz para dizer que esse timbre que é usado nesses vídeos é o exato timbre dele. Inclusive, se vocês procurarem o nome dele, dublagem, vocês vão ver que ele tem o próprio estúdio de dublagem, ele já dublou centenas de vozes e tal, ele é um profissional da área. E segundo ele fala ali mesmo, ele tá tomando as medidas legais cabíveis para tentar buscar seus direitos nessa questão. Por que isso é tão importante para as pessoas que fazem dublagem, tá, pessoal? A voz dele é o ganha-pão dele, de uma forma que talvez seja até mais específica do que a nossa, quando eu falo nossa, é criadores de conteúdo que fazem esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo para vocês, tá? Porque, claro, eu tenho a identidade visual do meu canal, eu tenho os textos que eu apresento aqui para vocês, eu tenho a minha voz, eu tenho o meu vídeo, né? Eu tenho todas essas coisas. Mas no caso de uma pessoa que é dubladora, isso é uma identidade muito específica que é a ferramenta de trabalho dessa pessoa. E até pouco tempo não existia uma maneira de copiar isso, não de uma maneira que fosse próxima de uma maneira autêntica. Agora, com as ferramentas de IA generativa, isso existe. Outro exemplo que a gente traz de como essas ferramentas são usadas, que ano passado, por exemplo, a Meta inaugurou a questão das traduções da Meta AI, que são muito parecidas com a tradução do YouTube e muito parecidas com outras traduções, por exemplo, eu acho que é da Eleven Labs, eu tô falando o nome de várias ferramentas aqui de IA, que são as traduções de, por exemplo, inglês para espanhol, português para inglês, que ele cria uma dublagem com a própria voz da pessoa e adapta o movimento dos lábios, embora também não fique 100% perfeito, para parecer que a pessoa estava falando originalmente nessa linguagem. Uma coisa que, inclusive, pelo que eu vi, agora no início de 2026 está disponível no Brasil já. E o processo, que nem eu falei, ele é relativamente realista, ele sincroniza a boca das pessoas, a voz sai com o mesmo timbre, então parece muito que é você falando aquele outro idioma. E daí eu já aviso, né, aproveito já que a gente tá falando desse assunto, que quando vocês forem habilitar essa funcionalidade no Instagram, se vocês pensarem, nossa, eu quero ver, né, a dublagem, como é que fica, vocês provavelmente vão ter que aceitar os termos de treinamento de IA da Meta, que toda vez que eles tentam fazer vocês aceitarem esses termos, eu digo, tomem cuidado, desativem isso. A Meta vai pedir para vocês deixarem ela treinar as IAs delas com todos os conteúdos de vocês no Instagram, com todas as fotos de vocês. Enfim, eles talvez já estejam fazendo isso, né, pessoal? Mas nunca é legal assinar um documento, apertar o botãozinho dizendo que você deu a permissão para eles fazerem o maior roubo do século. Porque esse aqui é um ponto extremamente importante do que eu tô tentando explicar para vocês. Toda voz de IA é a voz de uma pessoa. A IA não tem uma voz. A IA está usando a voz que ela roubou de alguém. Então, em plataformas como o TikTok, onde essas narrações automatizadas elas são muito comuns, isso pode ser usado para fazer um monte de meme bobo, mas também pode ser usado, que nem a gente disse, para aplicar golpe, para fingir que as pessoas estão vendendo os produtos, usando a voz de pessoas que têm credibilidade, pessoas famosas, influenciadores, por exemplo, pessoas que já fazem reviews de produtos na internet, pode ser usado para colocar palavras na sua boca também. Discurso de ódio, coisas que você nunca diria, apoio a candidatos diferentes. Então, enfim, eu acho que eu não preciso explicar para vocês como isso é problemático. Outro exemplo que aconteceu também que chamou a atenção, porque assim, isso eventualmente vai acontecer com todos os influenciadores, é o Dario do Almanac SOS, talvez vocês já tenham visto, tá, a foto dele aqui, que ele relata um caso que a voz dele foi copiada e foi usada para ligar pro pai dele e dar um golpe de pedir Pix, né? E aparentemente o pai dele passou mesmo um Pix, e daí no vídeo que ele fez, ele mostra como é que se faz um deepfake da própria voz, manda uma mensagem pro pai dele e o pai dele acredita de novo, né? Aparentemente também usaram um vídeo editado dele para dar um golpe de site falso da Cacau Show,
Tem um vídeo aqui no canal também que a gente mostra vídeos do Bolsonaro que foram usados, isso já faz bastante tempo, quando o Bolsonaro ainda estava livre, foram usados para pegar Pix também para financiar uma manifestação de 7 de setembro. Mais recentemente, calhou porque eu já estava finalizando esse roteiro aqui, eu vi o caso da Isadora Basile, que faz conteúdos no Instagram, YouTube, sobre questão de jogos, e ela tem uma voz bem marcante, assim, uma voz mais grave, e ela também relata que ela teve essa voz clonada e usada num daqueles canais que, esse é o tipo de canal que eu mais odeio, dá vontade de me atirar da janela quando eu vejo esse tipo de coisa, que é aqueles canais de spam feito com IA, né, os canais de slop, por exemplo, fatos históricos curiosos, aí tem roteiro gerado por IA, imagem gerada por IA, e uma voz clonada da Isadora narrando esse tipo de vídeo. Ela também nesse vídeo relata que ela já coletou as provas e ela vai buscar os direitos dela. Porque na real tem um monte de histórias de criadores passando por isso e que nem eu disse, todos os criadores vão acabar passando por isso. Porque a gente tem que lembrar que a voz das pessoas é uma parte da imagem das pessoas, tá? É algo sobre o qual a gente tem direito, são os direitos de imagem que a gente tem. E existe recurso legal. E sinceramente, enquanto a gente não tem uma legislação bem definida sobre isso, e ferramentas dentro das plataformas para impedir esse tipo de coisa, né? Ao invés de, na realidade, plataformas tentando de várias maneiras fazer com que tu entregue teus dados para elas, esse tipo de coisa vai acontecer e a gente tem que se defender usando os recursos legais que a gente tiver. Porque pra gente ir voltando pro caso do Bruno, muitas vezes acontece aquela leve modificada na voz da IA. Provavelmente até com o intuito de se criar uma dúvida se é mesmo ele para que não se possa disputar juridicamente isso, tá? Porque no caso desses brainrots italianos, é a voz dele sendo usada com sotaque italiano. Ele não é italiano, ele não tem esse sotaque italiano. Mas o timbre da voz é o dele e segundo ele, eles conseguiram fazer uma análise, né, forense da onda sonora ali para dizer assim, esse timbre bate com a minha voz, são essas as gravações que eu fiz e a teoria dele, né, que seria todas essas gravações em que ele, inclusive, fez todas essas entonações diferentes de voz, todas essas gravações diferentes de voz que seriam perfeitas para usar para esse processo. E segundo o próprio Bruno naquela entrevista, tá rolando esse processo, várias dessas coisas estão em sigilo, mas a ideia é que ele ganhando isso também gera um bom precedente para que outros dubladores possam ir atrás desses seus direitos. Porque assim, gente, eu sei que tem várias pessoas que vão dizer isso é só um meme bobo, é só uma piada. Mas a repercussão e o sucesso desses memes de brainrot são tão grandes, que nem eu mostrei pra vocês ali o número de acessos que isso tem, que, por exemplo, na Argentina tem um pessoal fazendo um teatro, tá? Um teatro pra crianças em que eles se vestem de memes brainrots, depois peguem no roteiro ali e cliquem nesse negócio, e lota de criança pra ver esse tipo de coisa, tá? O ecossistema disso no YouTube, TikTok, Instagram, Quai, que seja, tá movimentando milhões de visualizações. E pra trocar em miúdos, então, tem muita gente ganhando dinheiro com um produto que é criado baseado na voz do Bruno, mas sem pagar nada para ele e sem nem referenciar ele de maneira nenhuma. E ao mesmo tempo, essas ferramentas que copiaram a voz dele são usadas para criar uma alternativa ao trabalho dele. Elas inundam o mercado de dublagens com alternativas baratas, mesmo que elas não soem profissionais, sabe? Mesmo que tu note que é uma voz fake, mesmo que não seja exatamente aquele trabalho feito por um profissional, isso substitui o trabalho do profissional, que é uma coisa que é cara, que precisa ter critério. Logo, o que essas ferramentas fazem é desvalorizar o trabalho dos profissionais de dublagem em vários níveis, tá? E vocês têm que lembrar que esse é um profissional que demora anos para se formar, para desenvolver uma carreira e para criar a sua própria identidade, né? Aprender a fazer o trabalho de dublagem. Então eu vou querer deixar claro aqui no final, não é a questão de demonizar tecnologia, ou se você usa esse tipo de coisa, eu estou dizendo que você é uma pessoa ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que vocês entendam a perspectiva de cada um dos profissionais que é afetado por esse tipo de tecnologia, como esses processos foram feitos. No caso do Bruno, ele conseguiu até desenhar uma linha reta de onde o trabalho dele foi apropriado e como esse trabalho dele está sendo usado sem remunerar ele, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui hoje. Se vocês são dubladores, se vocês são artistas e estão preocupados com essa questão, eu vou recomendar para vocês o trabalho de 2 grupos. O primeiro é o Dublagem Viva, que é um grupo que está unindo artistas em volta desses problemas e dessa causa de defender a classe dos dubladores contra os ataques que eles vêm sofrendo da inteligência artificial. E o segundo é o movimento Unidade, a União Democrática dos Artistas Digitais, que é um movimento muito parecido, inclusive já fizemos alguns vídeos com pessoas do movimento aqui
que está buscando unir diversos tipos diferentes de artistas que também estão sendo muito afetados pelos geradores de imagens, por todos esses modelos de IA generativa. Beleza, pessoal? Então hoje nós contamos a história do Bruno Azevedo, mas também contamos a história de vários criadores de conteúdo, várias pessoas que trabalham com dublagem, várias pessoas que trabalham nos setores criativos e como elas estão sendo afetadas pelas tecnologias de inteligência artificial. Então nunca se esqueçam que para a gente entender os efeitos da crise do capitalismo em todos os trabalhadores, a gente não pode estar sempre olhando para um trabalhador metafórico, para como se existisse uma média dos trabalhadores. A gente tem que encontrar as diferentes classes de trabalhadores no que tange o trabalho delas, né? E esse vídeo aqui foi uma pequena contribuição para a gente ouvir um pouco das histórias dos dubladores, beleza? Se vocês tiverem qualquer coisa para adicionar, se vocês são dubladores, por favor deixem um comentário e nós nos vemos na próxima.